Bom fim de semana para todos. A gente está aqui com a Biblioteca do Fonteca e a recomendação de mais um livro para esse fim de semana, aquelas pessoas que gostam e as que não gostam procurem gostar, procurem ler, né, que tudo tem uma primeira vez. Quem nunca leu, nunca li, mas lê a primeira vez. A gente tem que ter o hábito da leitura, a educação, a instrução, a formação. E nada melhor para desenvolver o intelecto, a inteligência da gente do que a própria leitura. Um país que não lê é um país idiotizado, né? Fica fácil a gente ser joguete na mão de qualquer um. Ao contrário desse aqui, que é o livro do fim de semana, que eu estou recomendando para vocês, é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Esse foi o segundo grande livro que eu li. O primeiro foi a Bíblia, o segundo foi esse aqui, quando eu fui para o seminário, com cerca de 14 anos de idade, eu comecei a ler esse livro, li algumas coisas eu não entendi, fui relê-lo depois, com 18, 19 anos, já em São Luís, e é um dos livros que me marcaram, intelectualmente e também humanamente, porque o poeta aqui, Dante Alighieri, que viveu na Itália, era italiano, um dos fundadores da língua italiana, porque antes lá se escrevia em latim. Ele, como todo grande artista, não é independente, não é preso aos governos, aos grupos. É um cara que exerce livremente a sua criatividade, o seu poder de criticar, de ver o mundo conforme ele vê e criticar aquilo que ele acha errado. E ele criticava bastante, naquele tempo, coisas erradas da igreja, coisas erradas dos governos. E ele foi perseguido, ele foi exilado, sofreu muito por causa desse problema político. E nesse livro aí, que é a Divina Comédia, ela é em 3 partes, é o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele se imagina tendo um sonho ou tendo uma visão em que ele vai percorrer o inferno. Eu até vou ler aqui a primeira parte para vocês, assim, a introdução. Ele diz assim: perdido numa selva medonha, Dante vaga por ela durante toda a noite. Ao amanhecer, deixando-a, começa a subir por uma colina. Súbito, atravessam-lhe a passagem uma pantera, um leão e uma loba, e o afastam para a selva novamente, botam ele de volta para a selva. Então aparece-lhe a imagem de Virgílio, que é um poeta anterior a Dante, que ele admirava, e o poeta o reanima e oferece para tirá-lo da selva, fazendo passar primeiro pelo inferno e depois pelo purgatório. E depois, enfim, ele vai percorrer o paraíso, mas na companhia de Beatriz, que foi uma jovem, né, que ele foi apaixonado em vida. Ela existiu na vida real, Beatriz. Diz que ele foi uma das paixões dele em vida. E ele coloca, nessa visão, coloca no paraíso. Ela que vai percorrer o paraíso com ele. E nesse percorrer que ele tem ali com Virgílio, ele conseguiu fazer o seguinte: aqueles inimigos dele, aqueles que o perseguiam, ou aquelas pessoas que ele achava que não eram corretas, os maus governantes, ele colocava no inferno. Inclusive tem uma passagem que eu lembro bem do Papa Nicolau II, o inferno é feito de vários círculos, 9 círculos do inferno. Em cada círculo infernal está um tipo de pecador, um tipo de criminoso. E tem o inferno dos luxuriosos, luxurientos, em que os condenados são enterrados numa areia quente, areia escaldante. O cara é enterrado de cabeça para baixo, fica só do joelho para cima, as pernas de fora. E ele olha um que está se movimentando, mexendo as pernas mais do que outro, e ele pergunta assim para o Virgílio: poeta, quem é aquele ali? Ele disse: aquele ali é o Papa Nicolau II. Então ele não respeitava ninguém. Quem ele achava que realmente vivia uma vida fora dos padrões da ética e da moral, ele colocava no inferno. No purgatório ele colocou os outros que tinham crimes ou faltas menos graves. E no paraíso ele colocou aquelas pessoas que ele achava, né, e sabia que eram pessoas virtuosas, que não tinham nenhum tipo de culpa, uma pessoa do bem, uma pessoa que viveu para si e para os outros. Então é esse o livro que eu recomendo
para esse fim de semana, Dante Alighieri com a Divina Comédia. Vocês podem encontrar esse aí, hoje ele é de domínio público, a gente bota no Google ali, a Divina Comédia de Dante Alighieri, tem para baixar em PDF, você vai poder saborear uma grande leitura que é essa desse fim de semana com Dante Alighieri e a Divina Comédia.